qual é a função do reajuste, né? Então, a função do reajuste é corrigir a variação do poder de compra da moeda, né? Então, se nós temos um aumento reiterado de preços, nós temos a inflação e uma redução também de preços, nós temos aquela chamada deflação, tá? O que é importante dizer, né, o contrato, a lei do inquilinato, ela não obriga, né, que o contrato de locação estabeleça que o aluguel ele vai ser reajustado. Eu quero dizer com isso, se o contrato não prever o reajuste, o aluguel ele vai se manter durante todo, tá, o prazo de vigência. Tá? Com relação ao índice de reajuste, não existe na lei também nenhuma obrigação dos locadores, né, das locações seguirem o IGPM, o IGPDI ou outro índice. Tá? Então, o índice de reajuste ele vai ser livremente eleito pelas partes. Tá? Livremente, entre aspas, né? Porque nós sabemos que, às vezes, os locadores impõem esses índices, especialmente shopping centers, centros de compras, que têm um poder de negociação muito grande e conseguem, então, basicamente, enquadrar todo o contrato e definir as principais cláusulas. Tá? Então, como eu disse, o reajuste não é obrigatório, tá? E também ele tem aquela questão que, em função da lei do Plano Real, né, os reajustes só podem ser aplicados uma vez a cada 12 meses. Né? Então, conforme o artigo, o parágrafo 1º aqui destacado, qualquer cláusula que estabeleça uma correção monetária com prazo inferior a 12 meses, ela é nula de pleno direito. Tá bom? Então, já entrando aqui direto com relação aos IGPs, o que é bom saber? Né? Que o IGP ele é formado por uma cesta de índices, né? Então, o IPA, que é o índice do produtor amplo, que é o antigo índice do atacado, ele compõe o IGP com 60%, o IPC com 30% e o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, com 10%. Tá? E aí nós temos o IGPM e o IGPDI. Né? Ambos, né, são conferidos, elaborados pela Getúlio Vargas, e a diferença entre eles, basicamente, é o período de apuração dentro do mês. Né? Salvo engano, um é de 1 a 15, apurado, de 15 a 15, e o outro índice é de 1 ao dia 30, ao final de cada mês. Tá? Então, o que é importante dizer aqui? Que o IPA, que tem esse peso grande, né, na formação do IGP, é um índice que sofre muita influência, né, de câmbio, por exemplo. Então, como a gente observou agora, né, que nós tivemos a pandemia, né, que gerou uma perda, né, com relação ao real, né, com relação ao dólar, né, as moedas fortes. Né, o pessoal que tinha dinheiro no Brasil comprou moeda forte, mais estável, né, como uma medida de investimento assim, de conservadora, de cautelosa, e com isso gerou um desequilíbrio no câmbio, né, gerando uma disparada do dólar. Com isso, ele acaba afetando o IPA, né, e então, que acaba, por consequência, impactando o IGP. Tá? O IPA também ele apura os preços, né, das matérias-primas, de commodities, né, então entra petróleo. Então, são fatores que a gente entende estranhos ao varejo, né, e como eu falei, são instáveis também, é um índice mais instável. Se você observar, ele dá saltos, né, maiores, a gente vai comparar com relação aos IPCs, né, e os IPCs, então, tendo em vista que a metodologia desse índice, né, consiste em apurar a inflação dos preços dos produtos e serviços destinados aos consumidores finais, né, nós entendemos que os IPCs são mais indicados para reajustar, né, um aluguel de uma loja, de um restaurante, de uma academia de ginástica, tá? Porque os preços eles acompanham, né, os preços, né, a variação de preços dessas atividades, tá bom? Então, essa tese nossa aqui, a gente já defende desde 2002, até antes, né? Quem faz tempo no varejo lembra que em 2002 nós tivemos também uma situação, né, de desvalorização cambial, né? E no caso lá o IGP bateu 25% no ano contra 12% do IPCA, né? Que é o nosso índice oficial, né, de apuração da inflação do Brasil, que é medido pelo IBGE. E naquela época não tinha pandemia, né? Naquela época, a gente já questionava, via ações renovatórias revisionais, a mudança, né, desse índice, né, em função desses argumentos, e tivemos até algum sucesso. Depois esse assunto tornou um pouco irrelevante e a coisa caiu um pouco no esquecimento, tá? E agora volta com tudo. Então é importante dizer que naquela época o STF acabou decidindo que variações cambiais, né, desvalorização cambial,
variações de índices inflacionários não seriam motivos para você revisar o contrato, né? Então, seria você, então, quebrar aquela cláusula do contrato ou então rescindir, né, sem nenhuma penalidade, porque o STF decidiu naquele momento que eram fatores puramente econômicos e não tão imprevisíveis, né? Lembrando que a nossa legislação diz que quando um fato imprevisível, extraordinário acontece, gerando um desequilíbrio contratual, e aí o doutor José Pedro vai até poder aprofundar um pouquinho, é caso de você revisar o contrato ou então permitir a sua rescisão sem nenhuma penalidade. Por isso que hoje a gente tem que defender que, se a gente vai usar, né, das ações, da ação de revisão de contrato com base no Código Civil para justificar a rescisão, a mudança do índice, né, é importante deixar bem claro, né, e explicar e bater que essa decisão do STF não se aplica para esse momento, muito embora exista ali a questão do enriquecimento ilícito e tudo mais, é importante tentar, né, diferenciar o contexto daquele momento, de quando o STF deu essas decisões, para o cenário atual. Aqui eu trouxe para vocês só um comparativo dos índices. Então, se a gente pegar 2010, de 95 a 2010, né? Então, todo mundo pode observar aí, em 95 a gente vê o IPCA, né, com 22 contra 15 do IGPM. Aqui em 2002, como eu disse, ó, 25% contra 12 do IPCA, né? Hoje a gente está com uma diferença muito maior, né? Estamos falando em 8 contra 30 e poucos, né? Então, a diferença aqui é o dobro. Hoje em dia, a discrepância é muito maior. Mas no final, se a gente vai pegar desse período aqui, né? O IGP deu 9,56 contra 7,52 do IPCA, né, na média. Então, a gente vê que nesse período, apesar de existir essas variações muito, né, grandes aí, essas divergências aí de variação, né, de apuração de inflação, você vê que nesse período todo está bem equilibrado. Tá? Se nós puxarmos agora 2011 para 2020, a gente vê ali um cenário de muito parecido até 2011 a 2016, né? Então, até alguns anos aí, 2013, 2014, né? Podem ver que o IGP, aliás, 2014, né, o IGP ali, o IPCA, desculpa, foi quase o dobro do IGP, né? Então, quem tinha IGP no contrato acabou perdendo, os shoppings, né? Mesma coisa em 2014 também, né? Então, 2014, né, 6 contra 3. Foi mais esse ano que foi mais discrepante mesmo, tá? E aí a gente já vê em 2017 ali o IPCA já mais pesado, né? Então quase 3% contra a deflação de menos 52. E aí 2018, 2019 também o IGP ali quase o dobro, né, do que o IPCA, em torno quase o dobro ali. E agora 2020 que a coisa realmente disparou, e aí temos IPCA com 4,52 contra 23,14 no ano, acumulado no ano. Então, isso eu estou falando para o pessoal, né? Quem tinha contrato, às vezes, que foi reajustado ali no final do ano, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, agora de novo nesse ano vai sofrer um outro reajuste pesado, né? Então, são dois períodos que vêm ali. Qual atividade comercial que pode suportar, né, um aumento de custo aí que a gente põe a 40%, né, no aluguel, que muitas vezes é a principal linha de custo do varejista, né? É uma coisa realmente totalmente fora da realidade e incompatível aí com o momento que todo mundo está vivendo. Se a gente chegar aqui para esse ano, então pode observar, né? Então, janeiro ali o IGPM muito acima, né, do IPCA em 0,25. Daí o IGPM continua mais alto, fevereiro, março, né? Abril ainda quase 3 vezes a mais, né? Quase 4 vezes a mais. Em maio ainda o IGPM ainda vem 4,10, né, a maior variação no ano contra 0,83. Agora em junho a gente observou já uma equiparação, né? Então junho, né, a gente tem 0,53 para o IPCA contra 0,60, tá? Em julho o IPCA ainda não saiu, tá? Ele sai mais no meio do mês seguinte. O IGPM variou, estão vendo, 0,78, tá? Só para dar um panorama, muita gente fala, até os shoppings mesmo, né? O doutor Mauro sabe, quando vai negociar, o shopping fala assim, olha,
fica tranquilo que IPCA vai compensar, né? O IGP vai cair agora, vai compensar. Então, pô, o que é a minha visão? Eu acho até que realmente existe uma tendência do IGP equalizar, né? Essa disparada que ele deu foi muito em função do câmbio mesmo, segundo os economistas, né? E também outros fatores, mas o câmbio mesmo que gerou essa disparada. Então, seria assim, para te ver um cenário diverso, né, o IPCA subindo, o IGP caindo, teria que ter uma desvalorização cambial, uma valorização cambial muito forte. Né? Eu vi que hoje acho que o dólar caiu 1%, o pessoal, nossa, que coisa, mas é 1%. Né? Ainda tem que afetar o IPA, que também está pressionado, o IPA, né, que é o índice do atacado, pressionado por questão de commodities. Né? Então, o preço de alimentos está muito alto, minério continua, petróleo ali, volátil, né? Então o IPA continua pressionado. Mas vamos lá, então de qualquer maneira existe uma tendência do IGP ele equilibrar, lógico que isso é futurologia, coisa de economista, tá? Mas eu acho que está longe ainda a gente ver no médio prazo, né, até uma compensação, falar, olha, realmente passaram mais 2 anos e hoje, né, o meu IGP caiu e o IPC só subiu, então eu compensei a minha perda que eu tive com o shopping, com o locador, eu compensei agora. Eu acho difícil a gente chegar nesse cenário. Então, só terminando aqui a apuração dos números aqui, então o IGPM, né, agora atualizado, nos últimos 12 meses está em 35,75% de aumento, o IPCA está em 8,35%, sem contar julho, né, então vai tendo um incrementozinho, o IPCM, né, lembrando que nós temos o IGPM, que é formado pelo IPAM, IPCM e NCCM, né? Então, o IPCM, que já saiu de junho, está em 0,83. Tá? Então, você vê, ainda está um pouco maior, né, do que o próprio IGP. Tá? E o IPA, né, que é o grande vilão aí dos índices, ele está em 44,25 nos últimos 12 meses e 19,83, quase 20% no ano de 21 agora. Tá? E o IPAM, que saiu em julho, está em 0,71, você vê, está bem assim equilibrado, equalizado, por isso essa tendência de a gente observar já o IGP mais linear com até o IPC. Tá? Então, pessoal, chegando na parte final aqui da minha apresentação, só lembrando para vocês, né, em função da pandemia, né, nós temos ali, lembrando, a possibilidade, então, não existindo acordo com o seu locador, né, de pleitear a redução do aluguel em função da restrição no uso do espaço, da loja, né, do imóvel, em função de queda de faturamento, né, você, então, pedir a redução desse aluguel temporariamente, né, ou, então, se você comprovar a onerosidade excessiva e a preenchimento dos demais requisitos, também a rescisão do contrato sem pagamento de nenhuma penalidade. Tá? E lembrando que nessa ação, como eu disse no início, a gente entende também ser possível questionar o IGPM, ou IGPDI, né? No sentido de que também ele é possível você pleitear a substituição definitiva desse índice pelo IPCA ou outro IPC, ou que pelo menos só nesse reajuste seja aplicado algum IPC. Então, entendemos que também em sede de ação de revisão de contrato é possível fazer esse pleito. E também, né, a lei do inquilinato mesmo, ela diz a lei que os locadores, né, podem pleitear na ação revisional de aluguel ou na ação renovatória de contrato de locação, pedir a substituição do indexador. Mas, pelos princípios, né, constitucionais e tudo mais, se o locador pode, o inquilino também, em tese, está autorizado a fazer esse pleito. Então, nas ações revisionais de aluguel, né, e a renovatória é possível, né, pedirmos a substituição do indexador e aí sim de forma definitiva nos termos da lei. Tá? Lembrando que a ação revisional só pode ser ajuizada após 3 anos de vigência ou da última alteração do aluguel, e aí o critério para você reduzir o aluguel seria o valor de mercado. Tá? Então, se já está dentro do prazo da renovatória, da revisional, e a ideia é trabalhar, né, tentar ali substituir o indexador, é importante só antes, né, fazer a pesquisa de mercado para ter certeza de que o aluguel não vai subir. Porque às vezes você até pode entrar com uma ação dessa, conseguir até mudar o índice, mas o seu aluguel pode subir porque ele está abaixo da média daquela região, daquele shopping, daquele determinado centro de compras. Né? Então é importante, antes de
tomar uma ação dessa, fazer esse estudo prévio. Em tese, é possível até pleitear as duas ações ao mesmo tempo. Então, você entra com a revisão de contrato para pedir um desconto no aluguel e a revisão de aluguel para você mudar o aluguel de forma definitiva. E aí tem só que ver a questão de período, prazo, para ver aonde você vai pedir a substituição do índice, podendo até, dependendo do caso, né, e da situação concreta, pleitear até, até nas duas ações, né, uma ação para um período e na outra ação para o período posterior. É até uma forma de trabalhar esses casos também estrategicamente. E, por fim, em termos de precedentes judiciais, como é uma tese ainda, são teses ainda muito recentes, né? Então começamos a verificar ações judiciais sobre esse assunto a contar ali de março, abril do ano passado. Então, as ações ligadas ao IGP começaram a ser propostas a partir de outubro, né? Setembro, outubro, novembro, quando o IGP começou ali a chegar na casa de 20%. E então ainda temos poucos, assim, não existe, podemos dizer, jurisprudência formada, né? Temos muitos precedentes, né? Muitas liminares, tá? Então, com relação à ação de revisão de contrato, pedindo só o desconto temporário do aluguel, né? Já temos as decisões de segunda instância de mérito, né? Então, aqui em São Paulo mesmo, nós temos aí conhecimento de ações onde o tribunal acatou a tese de revisão do contrato, acatou, e também outras onde ele não acolheu a tese do lojista, entendendo que não era o caso de revisar o contrato, tá? Inclusive com relação à rescisão do contrato sem nenhuma penalidade, tá? Então, tem decisões do tribunal aqui de São Paulo, onde acatou, isentou 100% a multa do lojista, e tem outros casos que não, tá? Lembrando que com relação a quem optar por desocupar o espaço, né? E o contrato está com prazo a vencer, né? A princípio tem a multa contratual para se pagar, e aí, em função da pandemia, de toda a argumentação e fundamentação em cima, principalmente do Código Civil, é possível pleitear a isenção, né? O afastamento de toda a penalidade. E aí tem outras teses também, para tentar reduzir, às vezes, a multa. Se não for isentar, pelo menos reduzir para 3 proporcionais. Se tiver ainda nos primeiros 5 anos e pagou luvas, independente de pandemia até, tá? É possível também pedir um ressarcimento, né? A aplicação da proporcionalidade em cima das luvas. Também com relação ao contrato de mídia, que alguns shoppings exigem, se você não usou aquela mídia, precisa ter um aviso prévio estendido. A questão também de devolver descontos concedidos, também tem precedentes até do STJ, de allowance. Então, tem uma série aí de teses, discussões nessa seara, tá? Nessa esfera, nessa questão ligada às penalidades por força de rescisão, tá? Então, ainda bem dividido, difícil a gente... Eu acho até que o tribunal está bem aberto para esses assuntos, mas é difícil, a gente não tem ainda um posicionamento firme ali de como é que o judiciário vai julgar essas causas, tá? Então, com relação ao IGPM, terminando, temos muitas liminares de primeira e segunda instância, tá? Então, aqui em São Paulo tem diversas liminares de segunda instância. Já temos também informações de sentenças, né, no escritório mesmo, procedentes e improcedentes. Até a gente falar assim, geralmente o magistrado, né, o juiz que não concede a liminar, ele acaba julgando improcedente a causa ou extinta sem julgamento do mérito. É muito comum a gente ver um movimento desse, tá? Então, o IGPM ainda é mais recente a tese. Em sede de renovatória revisional, pelo menos a gente não, até pesquisei no escritório, a gente não tem nenhuma sentença nem negando e nem acatando a substituição do índice, tá? Então, acho que em breve vamos ter já também manifestações nesse sentido, tá bom? Então, por último, né, o doutor Mauro também acompanha, nós temos ali o projeto de lei que está correndo no Congresso. Então, assim, não temos previsão, né, de votação, né? Então, também, lógico, temos que trabalhar em cima, eu acho que é uma frente importante aí para o setor, mas eu não contaria muito com isso, né? Acho que cada um tem que correr atrás do seu aí, porque lá a própria dinâmica, tem uma dinâmica própria, né? Os congressistas, etc. E também temos ali uma ação que foi ajuizada pelo PSD, né? O partido do Kassab, ele até ajuizou lá direto no Supremo Tribunal Federal também, para tentar fazer com que os GPM sejam afastados desses reajustes, e até a Brás, que é a Associação dos Empreendedores de Shopping, entraram como assistente ali, entraram como interessados no processo,
E então também temos já uma discussão diretamente lá no STF, que a gente não sabe muito bem como é que isso vai ser apreciado, mas tem uma ação importante e a gente, como na nossa classe, né, de lojistas, nós temos que defender a tese e levantar essa bandeira, tá bom? Então, agradeço demais. Quem tiver qualquer pergunta, qualquer colocação, então fica bem à vontade. Eu vou passar a palavra para o doutor José Pedro. Agradeço de novo aí pela participação, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Bom, estão me ouvindo, né? Parabéns, Daniel. Obrigado pela apresentação. Obrigado por ter introduzido tão bem o assunto, né? Eu agradeço, em primeiro lugar, a Ablos, né, pelo convite novamente. A gente já fez um encontro faz mais ou menos um ano, não é isso, Daniel, que a gente conversou? Pois é, né? E a pandemia não acaba, né? Até a ideia de dar uma atualizada aí, tinha aquele comecinho da história, né? E agora a gente já construiu, tem já uma construção em cima do assunto. Eu achei que a gente fosse conseguir se ver antes disso, né, Daniel? Mas a gente virou amigo virtual, né? Todo mundo aqui. Então, só para mostrar como o tema é atual, é persistente, é um tema que de fato tem batido as portas do judiciário corriqueiramente, e a gente está se vendo com um problema que eu já tinha antecipado antes, né? Então, só para terminar os agradecimentos, eu agradeço muito a Ablos pelo convite, na pessoa do Dr. Mauro Francis. Sempre um prazer conversar com vocês, né? Para a gente, para mim em especial, né? Eu sou juiz de direito, trabalho em Diadema. O juiz ele tem um problema que é a solidão, né? Então, sempre que a gente vem ouvir o outro lado de uma forma mais informal, não só nas petições e tudo mais, para mim é enriquecedor, né? Então, especialmente hoje, né? Eu vou dividir com vocês, é meu aniversário hoje, então, para mim é um presente aqui estar conversando com vocês, um prazer enorme tá podendo trocar essa ideia com vocês de um assunto que, para mim, é apaixonante e me fez, inclusive, mudar de tema de mestrado, né? Eu ia falar sobre um assunto totalmente de fora disso e tal, e quando veio a pandemia, eu mudei o tema, mudei o projeto. Vocês sabem que isso é trabalhoso, né? Lá na USP isso também não é um assunto fácil e tal. E mudei para tratar um assunto paralelo, né? Que é um assunto mais fundamental, que é redução da indenização no caso de redução de culpa por parte dos contratantes, ou seja, a aplicação do 944, parágrafo único nos contratos, não só na responsabilidade extracontratual. Mas sem mais delongas, eu vou passar a apresentação, vou conversando com vocês. No final, eu estou aberto para qualquer questionamento, seja em relação à apresentação, ou em relação ao tema de uma forma geral. Estou aberto aqui às discussões. Quem quiser também, no meio do caminho, interromper, abrir o áudio e falar, para mim não tem problema, de verdade, gente. Fiquem à vontade, eu estou às ordens aqui para vocês, tá? Eu vou dividir aqui, vamos ver se vai dar certo. Espero que funcione, vira e mexe. Vamos lá. Foi, gente? Tá indo para vocês? Foi, né? Então tá bom. Eu não vou colocar no modo apresentação, porque eu acho que isso aqui acaba... Bom, vamos ver se... ele não está aceitando, então, mesmo problema do Daniel, mas eu acho que vocês estão conseguindo visualizar, né? Dá para ler perfeitamente. Perfeito, então vamos lá, gente. O tema é revisão judicial das locações, né, índice de reajuste da prestação e alguns temas paralelos. A ideia é abordar com vocês aqui toda a dogmática jurídica do assunto, de forma não tão técnica, mas não vai dar para fugir disso, e abordar também o porquê que eu acho que os tribunais têm sido resistentes em relação aos pedidos que têm sido feitos nesses termos, porque eu acho que as discussões têm sido um pouco deslocadas, né? Igual logo que veio a discussão da Covid nas locações e tudo mais, a gente viu uma enxurrada, né, de posicionamentos doutrinários, surgiu especialista em tudo, né? Então o pessoal, todo mundo colocando em força maior e tudo mais. E de cara, né, eu conversando com o professor Simão da USP, um dia a gente conversou, ele me ligou para perguntar, a gente trocou ideia sobre um assunto e tal, e quem sou eu, né? O Simão é um gênio, né? Mas quando a gente conversou muito sobre base objetiva do contrato, né? E não de força maior, justamente porque o que havia ali era uma quebra justamente das expectativas contratuais e não necessariamente um impedimento do desenvolvimento do contrato. Isso porque a posse do imóvel ainda era possível, né? E o pagamento em dinheiro também era possível, né? As obrigações não eram possíveis, a gente não tinha força maior. Era diferente de uma situação, por exemplo, de cancelamento de um evento em que um cantor não pudesse mais se apresentar,
ou em que alguém pegasse uma Covid numa obrigação personalíssima e tudo mais. Aí sim haveria tangenciamento da força maior. Né? Então, o que houve foi quebra da base objetiva do contrato e o assunto se desenvolveu nesses termos a bom termo. Então, de novo, né, em relação ao IGPM, ao IPCA, aos índices de reajuste, a gente tem visto também uma enxurrada de opiniões que muitas vezes são tecnicamente deslocadas e colocadas dessa forma em juízo. E aí, para o juiz decidir com base em algo que não foi pedido, fica muito difícil mesmo. Então, eu vou colocar para vocês o que eu entendo que seja o fundamento adequado para esse assunto, né? Não que não haja uma questão de onerosidade excessiva, mas me parece que tecnicamente o fundamento não é esse propriamente dito. Então, vamos lá. No meio disso tudo, a gente teve a Lei de Liberdade Econômica, que alterou os artigos 421 e 421A do Código Civil, presumindo, e aí para as locações de shopping center esse assunto é importante, né? Presumindo paridade e simetria entre os contratantes, ressalvado o caso concreto, e eu vou falar disso, porque me parece que esse assunto esse ponto ressalvado o caso concreto é fulcral aqui para o nosso debate. Intervenção mínima excepcional, ou seja, prevalência de alocação pela alocação de risco das partes. E o que está dentro de alocação de risco, né? Se o preço está dentro de alocação de risco ou não, se a cláusula penal também está dentro de alocação de risco ou não, e a admissão da intervenção, mas de forma mínima, justamente porque prefere-se a preservação de um contrato adaptado à quebra de um contrato, porque isso tem uma função social de circulação de riquezas, né, no meio social, e aí a obrigação como processo do Clóvis Couto Silva, isso é uma lição antiga, mas que a gente sempre olha em juízo com muito carinho, que que é o comportamento das partes uma com a outra, né? Como que as partes contrataram, como que foi negociado aquele dado assunto, né? Se houve prevalência ou não da posição econômica de uma parte em relação à outra, e se houve boa ou má fé numa dada contratação, né? Porque a gente tem uma série de questões paralelas, alguns elementos de eticidade aqui do sistema que acabam tendo um valor muito grande, às vezes maior que o contrato numa decisão judicial, né? O comportamento ético das partes tem sido mais e mais valorizado e o juiz olha com muito bons olhos isso quando ele vai negociar, quando ele vai observar uma negociação para dar uma liminar ou mesmo para julgar o mérito de um processo. Dentro disso, da pandemia da Covid, né, no caso de resolução, a gente vai ter força maior ou caso fortuito, isso pode acontecer também por força da Covid, então vamos supor, naquela situação em que uma pessoa não possa mesmo realizar uma apresentação porque pegou Covid, ficou acamada ou coisa do gênero, a gente vai ter uma situação de caso fortuito ou força maior, ou similar a essa situação de caso fortuito ou força maior. A impossibilidade da prestação, né? Por exemplo, um buffet de casamento, uma coisa que dependa mesmo de circulação de pessoas, isso ficou proibido, né? Tem base legal para proibição, aí tem uma discussão se poderia, se não poderia, eu não vou entrar nisso. Ou a resolução por onerosidade excessiva, né, que chega aqui perto daquilo que a gente vai conversar hoje, que é, por exemplo, uma situação em que o pagamento do aluguel ficou impossível, o locatário vem, então, e entrega o imóvel, fala, não tenho mais como manter, e aí a discussão disso, se a gente vai ter cláusula penal, se não vai, me parece que aí, nesse caso, a gente tem que ter um tratamento todo especial com relação aos encargos da mora, né, e, de novo, cai naquela questão do 944, parágrafo único, nos contratos. E aí, a revisão, né, que é a questão da quebra aqui da expectativa por motivos imprevisíveis, né, onerosidade excessiva, e me parece que o valor da alocação entra nisso, o preço da alocação, mas o reajuste me parece que não, porque se fosse assim a gente não poderia ter essa discussão que está havendo hoje, inclusive para as locações residenciais. Eu vou falar disso depois, porque na locação residencial a gente não tem objetivo de lucro, né? E vejam que interessante, eu recebi diversos pedidos de revisão de locação residencial, de revisão de preço, não de índice de reajuste, e neguei todos, porque ali a posse do imóvel era perfeita, né? De repente, porque eu fiquei em possibilidade de usar a academia do prédio. Gente, assim, o motivo tem que ser um motivo prevalente, um motivo importante, não algo paralelo, né? O direito à moradia não estava ofendido. Diferente do caso do shopping centers, né, em que o funcionamento do imóvel estava impossibilitado para aquele fim que ele tinha sido pensado no início do contrato, né? Aí a gente cai de novo na teoria da base objetiva do negócio jurídico, evitando a força maior dos contratos de locação, ou seja, por base objetiva eu tenho que entender aquilo que embasou a contratação à luz do que pensa o homem médio em relação à expectativa de lucro e de uso do imóvel, né, que não é impossibilitado, mas é muito prejudicado, e a gente tem previsões esparsas conforme a relação jurídica, e
para o contrato de locação, me parece que o artigo 567 do Código Civil desempenha um papel importante nesse sentido. Então, vamos lá. Observando o sinalagma contratual, né, esse conceito preliminar ele é importante, isso para a Covid como um todo, como a gente já conversou, e aí as bases normativas, vejam que interessante, né? A gente teve uma lei que veio com o nome todo sisudo, né, o RJET, que é o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado. No período da pandemia, é uma lei temporária, ela já se exauriu, mas ela ainda produz efeitos, né, porque diversas relações jurídicas foram reguladas e nasceram naquele período a égide dessa lei. A gente tem aqui a questão do artigo 317 do Código Civil 477 e 478, justamente por conta aqui da discussão das revisões. O 567 para alocação e 19 para alocação também, que o Daniel já mencionou. Vejam como é importante essa distinção, porque quando a gente olha o artigo 7º do RJET, ele vai falar que a inflação não é motivo para revisão com base no 317 do Código Civil e do 477 e do 478, né? O RJET ele acabou não abrangendo de forma direta, né, a alocação, houve alguns vetos, houve uma discussão em torno disso na época no Congresso, como o Daniel bem falou, é um ambiente árido, difícil, em que diversas forças dialogam, né, e tem que ser assim mesmo, né, mas dali saem situações também, muitas vezes imprevisíveis, né? E aí não atacou de forma direta as locações, mas de forma paralela sim, porque, por exemplo, os prazos decadenciais ficaram suspensos, né? Só que o meu entendimento é de que ficaram suspensos os prazos decadenciais que fossem exercidos em juízo, né? E a purgação de mora, por exemplo, está sujeita a prazo decadencial, mas ela pode ser feita de forma extrajudicial, né? Então, nesse caso, ela não estaria atingida pela lei, mas, por exemplo, a propositura de ação renovatória, sim, né? Porque era um prazo que se aplica a uma questão judicial. Mas esse artigo 7 é importante, né? Justamente porque ele tira da possibilidade da revisão por onerosidade excessiva a questão da inflação, né? E por isso que me parece que a discussão deva se colocar em outros termos em juízo, né? Não houve ainda uma manifestação expressa nesse sentido por força de jurisprudência de tribunais superiores. A gente não sabe como a coisa vai caminhar, mas me parece que o fundamento não seria propriamente esse. Eu vou chegar nisso com vocês com calma. Dentro disso, né, dessas questões acessórias ao preço da alocação, a gente tem os juros e a correção monetária, né? A base legal dele está no artigo 404 do Código Civil, artigo 18 da Lei de Alocações. As distinções necessárias entre juros e correção são no sentido de que os juros são frutos civis do capital e a correção monetária é recomposição de compra do valor da moeda. Isso também é muito importante para a gente debater aqui hoje, porque os juros ele tem função de remunerar o uso de um capital por conta de um terceiro, né? Então, as hipóteses de incidência dos juros vão ser, no caso de contrato, por exemplo, mútuo feneratício, e no caso de mora, né? Porque havendo mora, eu estou usufruindo no capital, estou em mora, eu vou ter que pagar os juros decorrentes dessa mora. E a correção monetária não, ela vai ter, a incidência dela vai ocorrer justamente como forma de recomposição do valor de compra da moeda. Por isso que o reajuste de aluguel, ele ocorre independente de haver mora ou não, e os juros de mora, eles vão incidir quando houver atraso no cumprimento, né? Sendo que aqui é só um floreio, né? A gente tem uma noção tríplice de mora, né? Lugar, tempo e forma, e aí, basicamente, aqui na alocação, a gente vai tratar de tempo, né? Essa noção tríplice, ela acaba ficando prejudicada aqui na alocação, mas em outras situações ela acaba sendo importante. Dentro dos juros, é curioso, porque o artigo 95 do Código Civil, ela traz que, apesar de ainda não separadas do bem principal, né, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico próprio, né? Então eu poderia pactuar juros de outra forma. Agora, e a correção monetária? Eu posso ou não posso? Onde que ela entra dentro do negócio jurídico? Isso vai ser importante para a gente conseguir conversar sobre a possibilidade ou não de haver revisão judicial em cima de um pacto que trate sobre índice de correção monetária. Então, os juros têm natureza acessória e a correção monetária tem natureza de principal. Isso vai ser muito importante. Daqui a pouquinho eu já vou chegar nesse assunto com vocês. Os juros podem ser convencionais ou legais, convencionais se pautados em contrato e legais decorrentes de lei, né? E moratórios, no caso de mora, e compensatórios no caso de fruição de capital alheio, mútuo feneratício, de novo, ele entra como exemplo clássico, né?
ele tem por função, os juros têm por função remunerar o uso do capital alheio, e geralmente os valores de referência legais são de 1% ao mês, né, nos casos de mora. Mas eu não vou ficar falando sobre juros, só coloquei para a gente diferenciar, porque isso vai ter uma importância ali na frente. Correção monetária, o Daniel colocou muito bem aqui a questão do IGP e do IPCA, eu não vou entrar nisso, né? O Daniel já colocou bem, eu só coloquei aqui para a gente poder desenvolver a apresentação. Tem função de recompor o valor de compra da moeda, o valor aquisitivo da moeda, e aí, na questão dos contratos por adesão, né? Por que isso vai ser importante? Qual que é o problema do contrato por adesão, né? A gente pode ter um contrato por adesão entre empresários? Não pode? Geralmente os advogados fogem dessa discussão, né? Porque isso acaba muitas vezes num repercutido bem em juízo, né? Você fala assim, poxa, uma loja do tamanho da Zara, por exemplo, vai dizer que contratou por adesão com shopping e tudo mais. O fato é que existe quase um oligopólio dos shopping centers, né? A gente sabe disso. É muito perceptível em juízo a posição de prevalência econômica que o shopping center acaba exercendo em relação aos lojistas. E isso gera uma situação de sujeição do lojista que já está com a loja instalada, não quer perder o ponto e acaba aceitando aquilo que foi pactuado. Por que me parece que a correção monetária ela seja direito resultante da natureza do negócio por artigo 424 do Código Civil? O professor Junqueira, ele colocava como elementos essenciais do negócio aqueles elementos que distinguiam um negócio de outro negócio, né? Então, por exemplo, na compra e venda, o preço. Na locação, o preço, né? E a entrega da posse. E esses elementos eles podem ser essenciais ou naturais. Os naturais seriam, por exemplo, vício redibitório, evicção e tudo mais. E os essenciais são preço, coisa, etc. Vejam só, os juros tem natureza acessória, né? Não me parece que eles entrariam aqui no direito resultante da natureza do negócio. Agora, a correção monetária me parece que ela entra, porque ela envolve a própria composição do preço, a própria composição do valor da alocação, independente de se eu estou podendo usar bem ou mal o imóvel, etc. São coisas diferentes, né? Eu vou tratar aqui de reajuste e não de fatiamento de preço de aluguel, né? Fatiamento de preço de aluguel ou redução de preço de aluguel, aí sim entra na questão da onerosidade excessiva por conta de quebra de base objetiva. E aí, quando eu chego e falo assim, olha, mas as partes contratarem esse índice livremente, isso tem que ser mantido, porque é isso que tem sido colocado em juízo quando a gente vê as decisões. Me parece que está faltando essa discussão de a parte chegar e falar que não teve como discutir outro índice, né? Eu não tinha como discutir outro índice e isso quebra um direito resultante da natureza do negócio, que é a fixação do preço, né? Eu acho que esse assunto é importante. E também porque isso traz, e eu vou colocar isso para vocês quando eu for discutir os precedentes, traz um enriquecimento sem causa, né, por parte do locador, que nesse caso do shopping center faz uso de uma posição de prevalência, né? E por que isso é importante? Porque inclusive a locação residencial vou poder reajustar e o pedido feito na ADPF, que o Daniel mencionou, também envolve locação residencial, assim como o PL, né? Então vejam, eu saio fora dessa discussão de quebra de base objetiva para entrar numa questão de enriquecimento sem causa e função social do contrato, que são questões de natureza cogente, né, que deixa de envolver só as partes, né, porque eu estou falando de fixação de preço, de direito à decisão de natureza do negócio, né, e aí o shopping center ele vai ter que provar que a parte negociou aquele valor, e se isso tivesse sido negociado, inclusive em período pandêmico, ou do tipo, o shopping center virou e falou assim, você quer IGPM ou IPCA? Aí vamos supor que a loja virasse e falasse assim, eu quero IGPM, e veio a pandemia. Me parece que aí a discussão seria mais delicada, porque aí a gente cai nos riscos assumidos e numa situação paritária e simétrica, né? E aí a gente cai na lei de liberdade econômica e não seria possível a revisão ou a intervenção judicial nesse caso. Agora, se a parte vira e fala assim, olha, o shopping impôs o GPM, eu não podia negociar de outra forma, isso quebra o direito de natureza do negócio, eu sou parte aderente, e ela está se enriquecendo ilicitamente, me parece que aí a revisão fica muito mais palatável, né? Do que nesse cenário que a gente tem visto hoje. Me parece que isso tem causado a resistência dos tribunais em entrar no mérito desse tema. E aí, dentro disso,
tem um assunto que também é delicado, que é a questão da cláusula penal, né? Eu sei que não era o objeto principal de hoje, mas é um assunto que eu gosto bastante. De novo, a questão do contrato versus realidade, né? E aí, o que a gente tem visto, né, nesses contratos? A gente tem visto que é uma cláusula padrão. 3 aluguéis, 20% do quanto faltava para a locação e por aí vai. Será que não seria adequado, no caso em que, por exemplo, o locatário quebrou, ele não tem dinheiro, ainda que, enfim, a economia esteja engatinhando para retomar e tudo mais, será que não seria mais adequado eu discutir o valor dessa cláusula contratualmente? Porque quando eu falo, por exemplo, em 3 aluguéis, eu estou pensando que o locador ele vai levar ali 3 meses para conseguir recompor o espaço dele, recompor a expectativa financeira que ele tinha sobre um dado contrato, né? Então, a gente pensa ali que 90 dias ele consegue fazer isso. Mas e se eu comprovar que em um mês ele conseguiu colocar outro locatário lá? Ainda assim eu vou cobrar os 3 aluguéis? Será que é justo fazer isso? Né? Ou que ele deliberadamente esperou os 3 meses para ganhar os 3 aluguéis, lá confortavelmente. Né? Ele tinha já proposta e tudo mais, mas ele, ali quebrando o dever de mitigação de danos, olha de novo a questão dos deveres de conduta atuando aqui, ele chega e fala assim, não, eu espero aqui, eu não marco reunião, não anuncio e tudo mais. Depois, ali faltando 20 dias, ele começa a negociar porque ele está confortável recebendo os 3 meses de locação. Né? Será que eu não posso entender essa teoria da perda da chance para ele de uma nova locação nesse período? Né? Será que é justo eu exigir essas 3 locações quando ele alugou no mês seguinte? Ele vai receber dobrado pelo período? Né? Me parece que é uma discussão que cabe também. O artigo 413 do Código Civil permite a locação, a redução do valor da cláusula penal com base na natureza do negócio, de forma equitativa e tudo mais, mas eu acho que também daria para a gente discutir com base no comportamento das partes, na comprovação efetiva desse prejuízo, especialmente numa situação de menor culpa do locatário, que se viu aí sim atingido por um fato novo, extraordinário, etc., que foi a pandemia. Em âmbito jurisprudencial, aqui eu trouxe 2 jurisprudências contrárias a tese aqui da redução do valor de locação, né? Uma delas, aqui só faltou, eu peço desculpas, junho de 2021, sobrou um aqui, eu peço desculpas. Depois eu ajusto. Vejam só, aqui o desembargador, a gente está em âmbito acadêmico, eu vou debater aqui a decisão judicial com o maior respeito, não tem problema nenhum em relação a isso. Ele coloca como fundamento a brusca redução do faturamento. E aí o necessário desequilíbrio contratual. Mas vejam, não é disso que a gente está falando. Está falando de recomposição de valor de compra da moeda. Né? A gente está falando o assunto é outro, não é valor da locação. Eu não estou querendo fatiar o valor da locação. Estou querendo que o reajuste seja adequado. Né? Porque se for assim, então o locador, num período em que o locatário tem estourado de vender, vai falar assim, eu quero o reajuste num valor diferente do contrato também. E a gente sabe que isso não acontece. Né? Então, assim, um não é sócio do outro. São coisas diferentes, né? Então, vejam como o deslocamento das bases da negociação acaba deslocando também o formato da decisão judicial, né? E aqui uma outra decisão, colocando aqui que o índice do contrato não era desautorizado pelo direito positivo e adveio da vontade das partes. E aí a questão da alocação de risco no futuro, né? Vejam, será que era isso mesmo? Será que não poderia o locatário pegar e falar assim, não, eu não pude negociar e tudo mais, eu fui parte aderente nesse aspecto, né? Apesar de ser igualmente empresário, eu não tinha como negociar isso, eu ia perder meu ponto, houve uma situação de prevalência por parte do shopping center. Me parece que se a discussão tivesse sido colocada em outros termos, com a prova dessa situação de aderência por parte do lojista, talvez a gente conseguisse chegar numa decisão judicial diferente. E aí, também, nem tudo também é negativo, né? A gente tem algumas situações de decisão sendo proferida em sentido diverso, né? Aqui o IPCA no lugar do IGPM, foi uma decisão liminar provisória do desembargador aqui nesse primeiro caso, foi bem singela a decisão. E aí, uma outra decisão que eu gosto muito, que traz justamente
essa intervenção judicial possível, mesmo em sede de tutela provisória, e aqui a questão do aumento superior aos índices, aos demais índices de inflação, né? Trazendo justamente a ideia, ou a discussão para a ideia central, que é a recomposição ou não do valor de compra da moeda. E aí tem um julgado nesse cenário que é muito bom, aí me parece que a desembargadora, a doutora Maria Lúcia, foi no âmago da questão mesmo. Vejam só como ela coloca que os fatores econômicos totalmente dissociados do escopo da mera recomposição do poder aquisitivo, alcançando feição próxima de especulação cambial, né? Ou seja, quando a gente fala de reajuste, a gente está falando de composição de valor de compra, né? Porque se for em sentido contrário, vai chegar nesse cenário que eu coloquei agora há pouco. Vendeu mais, paga mais, vendeu menos, paga menos, e isso é arrendamento, né? Você pode até ter uma cláusula variável com base nisso, mas ela não vai envolver reajuste, ela envolve, aí sim, risco do negócio, né? Me parece que são coisas diferentes. Vejam como é importante a gente colocar exatamente os pingos nos is aqui na discussão, senão a gente vai chegar em decisões díspares mesmo em relação àquilo que está sendo discutido. E aí, já caminhando para o final, com as notas conclusivas, né, é importante a gente preservar a função social do contrato e evitar o enriquecimento sem causa. Me parece que eu pensei bastante nesse assunto, né, eu fiquei refletindo se o fundamento seria onerosidade excessiva, e eu entendo que não, porque senão não poderia fazer essa discussão na alocação, né, entendo que até é um fundamento, mas ele é paralelo, né, eu acho que dogmaticamente pode ser que amanhã ou depois a jurisprudência acabe caminhando em outro sentido, porque muitas vezes as discussões acabam ocorrendo de forma mais pragmática do que teórica, mas me parece que em termos teóricos o enriquecimento sem causa ele fundamenta melhor mesmo a questão aqui da vedação do índice superior aos índices da inflação. Me parece que a gente não está diante de um risco assumido, né? Salvo se isso tivesse sido negociado de forma livre, ou especialmente em período pandêmico, em que a parte já sabiam que estavam numa situação de pandemia e livremente negociaram dessa forma, aí não vai ter o que fazer mesmo. Me parece que a gente tem que olhar aqui a figura do aderente e os direitos da natureza do negócio, pelo 424 do Código Civil. A questão das penalidades contratuais, acho sim que é caso de reduzir essas penalidades à perda da chance, ou seja, aquilo que efetivamente perdeu-se em termos de expectativa por parte do locador em relação ao uso do imóvel, porque pode ser que ele tenha conseguido relocar essa loja num período breve, né? Importante a gente observar os deveres laterais, colaboração, ter responsabilidade das partes, né? Dentro daquilo que tivesse sido negociado. O poder integrativo dos contratos pelo Estado juiz, isso, quem conhece minhas decisões, já me viu decidindo, sabe que eu não sou assim o maior entusiasta do ativismo judicial. Eu acho que os poderes têm que cada um caminhar dentro dos seus trilhos, né? Eu acho que isso é princípio democrático. Mas eu também acho que o poder judiciário não pode se omitir quando ele é chamado a dar uma dada decisão, né? Então, eu tenho visto algumas manifestações de juristas dizendo que não caberia ao poder judiciário intervir nesses contratos. Eu tenho uma posição diferente, eu entendo que cabe sim. Acho que cabe ao juiz sim colocar o dedo nesses vínculos contratuais, especialmente quando houver autorização. O que eu acho que tem que haver são parâmetros adequados e jurídicos para tanto, né, para que a gente tenha segurança jurídica. Mas não acho que cabe ao juiz ficar de braço cruzado e falar o mercado se regula, etc. Né? A gente tem uma DPF 869 na STF, que busca justamente a substituição do GPM pelo IPCA nas locações residenciais e não residenciais. E o PL, que o Daniel comentou também, o 1026 de 2021, que tem o mesmo objetivo, né? Determinar que o índice de correção dos contratos de locação residencial e comercial não podem ser superiores ao índice oficial de inflação no país. Eu vou ser bem sincero, eu gosto mais do PL do que da DPF, e não é porque eu acho que isso tenha que sair do Poder Judiciário. Eu acho que o Poder Judiciário vai ter que decidir sim. O STF até pode fazer isso porque é uma ação de controle difuso, né? Uma ação de natureza difusa e controle concentrado, ele pode acabar modulando os efeitos sim. Mas me parece que aqui seria GPM e IPCA o que for menor, né? Ou o que for o oficial, porque eventualmente a gente pode ter IPCA maior que o GPM, né? Então, eu acho que o PL vai bem quando ele coloca o índice de inflação oficial, o índice oficial de inflação no país,
Fica a discussão aqui se isso é matéria constitucional ou não para o Supremo decidir, né? Eles fizeram por a DPF, a gente sabe, ela tem um caráter residual, né? Um caráter fragmentário em relação às outras ações concentradas, as outras ações de controle, né? As ADINs e as ADCONs, etc., né? Então, sempre que não couber as outras, vai caber a DPF, por discussão de preceito fundamental, e está se pedindo a interpretação conforme, né? Aos artigos do Código Civil e da Lei de Locações, a função social do contrato e da propriedade. Me parece sedutora a tese, eu não sei se o STF vai querer enfrentar isso de forma liminar, mas eu acho que me parece que é assunto sim para o STF deliberar, só que se no meio do caminho vier o PL, me parece que aí a DPF ela perderia o objeto, inclusive porque teria havido uma deliberação geral, abstrata e etc., né? Como as leis têm aptidão para ser. Com isso eu encerro. Espero que tenha cumprido dentro do tempo, né, proposto, acho que foi. Deixo aqui meu e-mail, deixo o meu contato, eu vou parar aqui o sharing aqui e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas, quaisquer comentários. Obrigado, José Pedro, obrigado, Daniel, pela apresentação. Eu não me sinto nem confortável para tentar acrescentar algo aí nessa aula que vocês deram aí, mas eu estou diretamente ligado na condição de presidente da ABROS na aprovação do PL. Então, estamos bem próximos do deputado, estamos tentando, a ABROS está ativamente mandando e-mails aos deputados que estão no base, nós já conseguimos algumas coisas, quase foi votado na semana retrasada, ele foi tirado de pauta em cima da hora, parece que é um pedido do Executivo, que ainda estavam debatendo sobre as questões. As entidades de classe ligadas aos locadores têm uma atividade muito forte lá, então acho que isso demora um pouco para essa vocação e votação, mas eu também estou esperançoso que esse projeto passe. E eu, quando, aqui falando mais como diretor-presidente da ABROS, não como advogado, quando eu estou dando as entrevistas sobre esse ponto específico, porque os repórteres perguntam sobre o posicionamento que as entidades, que os shoppings, que a Abrácio, que as entidades que defendem a manutenção, a não intervenção do judiciário ou do legislativo nisso, eu me posiciono de uma forma muito tranquila e fácil, ou seja, a correção monetária serve para repor a perda da moeda. Se nós temos uma inflação hoje de 8% acumulada no ano, não tem nexo você corrigir um contrato a 40%. Como o Daniel colocou, o contrato que foi corrigido no final do ano passado vai ter um reajuste de 50%, não tem um aumento real no aluguel de 40%, se você colocar os dois IPCAs. Não tem cabimento. Isso é um aumento real, isso é enriquecimento. Isso por parte do locador, né? E aí, quando a gente chega numa locação residencial, locação comercial, de rua, mesmo lajes corporativas, o diálogo entre o locatário e o locador é muito salutar. Um pouquinho mais que IPCA, ou o próprio IPCA, não alterando o índice eventualmente, mas... Travou, pessoal. Travou, né? Voltou mal. Oi, voltou? Então, nós estamos tendo muito problema com onde a gente tem realmente a discrepância entre o locatário e o locador, que são nos shopping centers, principalmente nos maiores grupos, né? Então, a gente sustentar, né? E a tese deles é que o IPCA pode, num certo momento, como o Daniel até colocou, ser maior que o IGPM. E o que eu defendo? Se o IPCA está maior que o IGPM, ou bem maior que o IGPM, nós temos uma inflação alta. Se nós temos uma inflação alta, a gente tem reposição de preço. Hoje nós não temos como repor preço, nem os 8% do IPCA o empresário está conseguindo repor, né? Então, é diferente a situação com uma inflação de 40% acumulada nos 12 meses, né? Automaticamente, você vai ter que ter uma reposição no preço da sua mercadoria ou no teu serviço que você está vendendo, né? Então, o que eles sustentam não se aplica. Mas eu agradeço aí o tempo do Dr. José Pedro, do Dr. Daniel,
E caso alguém queira mais alguma coisa, é só mandar para a Abus e a gente consegue responder. Muito obrigado, uma boa noite. Mauro, posso fazer só um complemento bem rápido, bem rapidinho? Pode, lógico. O José Pedro levantou um assunto interessante que é verdade, né? Muita gente, às vezes, está que ainda não conseguiu pagar, que está com uma situação de inadimplência desde o ano passado. Né? Quando vem a dívida para pagar agora, ela vem com só de IGPM mais 35% de aumento, né? Por isso que, realmente, também a gente está defendendo que, primeiro, afaste realmente juros e multa, porque primeiro não paguei porque eu não pude pagar, não consegui pagar, e jogue também no mando os boletos para pagar, e também, pelo menos, a substituição da correção monetária, né, do IGP para o IPC também em relação à dívida, né? E tem situações, assim, curiosas, por exemplo, alguns shoppings aí, nem vou falar, muito, aconteceu mais de uma vez que eu presenciei, que o shopping ele suspendeu a cobrança das luvas, né, de março até esse ano. E quando voltou para cobrar agora, colocou em cima o IGPM, entendeu? Então, situações absurdas assim, que a pessoa entrou de má fé, e daí, né, não precisa pagar não. Quando veio pagar, veio 35% a mais. Então, uma coisa absurda. Eu tive um caso agora que o adimplente, só os últimos 2 meses, ele devolveu o imóvel e estava negociando para fazer o pagamento dos 2 últimos meses. O shopping mandou, a rede também não vou falar, mas é uma das mais difíceis. O shopping mandou aqueles valores, com multa, tudo, a multa, a rescisão, e mandou o desconto do ano passado que ele deu para o lojista, que ele pagou o boleto. Ele está dando desconto que ele concedeu e adimplente, ele mandou pagar agora. Então, assim, não tem outro jeito. Ou ele vai discutir judicialmente, ou vai pagar um desconto que ele recebeu, né, do período complicadíssimo. Então, a vulnerabilidade do pequeno lojista é muito forte, principalmente nas grandes redes. Então, eu acho que todo mundo tem que pleitear mesmo. O que o doutor José Pedro colocou, infelizmente, a gente não tem muito condição de negociar o contrato, basicamente de adesão, né? São poucas marcas que têm alguma tentativa de alteração de alguma cláusula, é praticamente de adesão. Mas nós estamos ainda no momento do IGPM, eu tenho esperança de que o tribunal altere isso por esses fundamentos aí, que é enriquecimento desproporcional por parte do locador, não tem muito que a gente questionar quanto a isso. Mas agradeço novamente, agradeço a todos os participantes. Imagina, eu que agradeço. Obrigado mesmo, Daniel. Eu agradeço também a todo mundo que acompanhou. E fica gravado depois, né? O pessoal vai assistindo depois.